Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Soraya Pereira. Vou estar com vocês na disciplina Gestão Integrada de Pessoas 2 e iremos fazer uma recapitalização das unidades 1 e 3 dessa disciplina. É importante que vocês saibam que essa disciplina ela tem as unidades 1, 2, 3 e 4. É importante que vocês estudem todas essas unidades para que vocês consigam responder os fóruns, os questionários, caso venha fazer prova final. Mas as unidades 1 e 3 são as unidades que irão cair na prova de vocês a princípio. Então, por isso que nós vamos fazer uma revisão desses assuntos e tirar o melhor aproveitamento possível, tá bom? Conto com a colaboração de vocês para que vocês consigam aprofundar os conhecimentos obtidos com as leituras, com os exercícios, com a participação da tutoria, com acompanhamento. E acredito que será um momento muito oportuno para a gente esclarecer maiores informações. Bem, eu estou aqui com a unidade 1, tá? Que eu gostaria de mostrar para vocês. Essa unidade 1, ela vai falar no sumário, se a gente subir aqui um pouquinho, ela vai falar sobre a gestão de pessoas em um ambiente dinâmico e competitivo. Ou seja, esse primeiro capítulo da disciplina vai falar sobre o cenário dos recursos humanos, as mudanças que ocorreram a nível mundial, os novos papéis da gestão de pessoas e a administração de talentos humanos e do capital intelectual. Então, na verdade, ele vem fazer um traçado evolutivo dos recursos humanos nos últimos tempos, a forma de se administrar, os novos papéis que ocorreram, e é importante a gente entender um pouco sobre isso para poder a gente entender como encontra-se o cenário atual. Então, o e-book de vocês, ele vai falar na unidade 1 sobre essa gestão de pessoas em um ambiente dinâmico e competitivo. Nós sabemos que a gestão de pessoas, gente, assim como outras áreas, atua em um ambiente orgânico, em um ambiente vivo, um ambiente que existe realmente a concorrência, a competição, porque lida com pessoas, né? Dentro de um cenário empresarial, nós observamos que as mudanças elas são muito frequentes. Existem mudanças de todos os níveis, cultural, nível econômico, nível social, e essas mudanças elas vão interferir diretamente na atuação dos recursos humanos e vice-versa. O que acontece com as pessoas acontece também a nível técnico, pode-se dizer, a nível da organização. Então, o que é que nós observamos, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho adiante, que nós passamos por 3 momentos que, muito importantes, já foram frisados na gestão integrada de pessoas 1, que foi o momento da industrialização clássica, né, o momento da neoclássica e o momento da era da informação. A era da informação é uma era que nós estamos até os dias atuais, que é as mudanças que ocorreram a nível tecnológico, a nível de globalização, né, a máquina sendo utilizada a favor do homem, e isso interferiu muito na forma de atuar na gestão de pessoas. Nós sabemos que em alguns momentos as pessoas elas eram um apêndice da máquina, né? As pessoas elas não eram algo tão importante dentro das organizações, mas com o decorrer do tempo
essas mudanças elas aconteceram e as organizações começaram a perceber que para o desempenho da organização fluir, tinha que partir das pessoas, as coisas funcionavam partindo das pessoas e passando pelas pessoas. Por exemplo, o que é que eu quero dizer? Uma máquina, quando ela é criada por uma pessoa, o quadro evolutivo dessa máquina também, e a avaliação e o desenvolvimento e o aprimoramento também são feitos por pessoas, tá? Vamos seguindo. Então, a evolução tecnológica, ela foi muito importante no cenário da área de recursos humanos, para a gente entender como é que se encontra esse papel hoje. Bem, é importante a gente entender que o recursos humanos, ele teve, claro, uma evolução histórica, uma evolução que ele vem, um período de evolução que vem por volta de 1900 até os dias atuais, tá? E esses períodos, eles foram intercalados. Como eu disse para vocês, né, a administração científica, que é a administração clássica de Taylor, de Fayol, onde havia uma preocupação da produtividade, as pessoas, havia uma visão que as pessoas elas tinham que produzir, elas tinham que dar o melhor delas, elas tinham que trabalhar uma atividade específica para ter uma melhor rentabilidade. Então, era um trabalho muito mecanizado, muito rotineiro, esse período inicial da administração científica, quando as empresas elas surgiram. Porque quando as empresas surgiram, claro que surgiu uma demanda do recursos humanos. Por quê? Porque as empresas elas perceberam que o RH, que não era chamado RH, era chamado de relações industriais, necessitava de um apoio para fazer essa ponte entre empresa e empregado. E quem foi essa ponte? Foi o recursos humanos. Depois nós tivemos um outro momento, né? Esse momento aqui a gente chama de relações industriais ou departamento pessoal. Um segundo momento, nós tivemos o quê? Nós tivemos a era da industrialização neoclássica. Essa era já foi uma era onde a industrialização ela teve um caráter mais modernizado, de 1950 a 1990, onde podemos dizer que houve o surgimento realmente do recursos humanos e as áreas de atuação do recursos humanos, né? Aquelas tarefas burocráticas, elas continuavam, mas começou a ter uma ênfase no recrutamento e seleção, no treinamento e desenvolvimento, higiene e segurança do trabalho, havia uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo significado. Por quê? Porque mudanças ocorreram nessa trajetória. E aí o RH tinha que acompanhar essas mudanças. Então, o que é que a gente observa? A gente observa que, nesse período, foi substituído por uma nova visão dos recursos humanos, né? Onde existia ainda aquela figura do gestor de recursos humanos, mas o recursos humanos ele tinha que ter uma proposta mais inovadora, né? Não somente uma atividade meramente burocrática. E ele começou a se adaptar e teve como papel principal o administrador de pessoal. Esse administrador de pessoal, ele começou a exercer tarefas próprias do recursos humanos, como recrutar pessoas, como fazer uma seleção de currículos, né? Como começar a firmar um perfil de gestor de RH. Ele começou a funilar, né? a ter um crivo maior nas atuações do recursos humanos. Vale salientar que até hoje nós percebemos
que existe uma diferença em algumas empresas entre recursos humanos voltado para o setor pessoal e os recursos humanos voltado para as outras atividades, como benefícios de ensino do trabalho, treinamento e desenvolvimento, consultoria e assim por diante. E tem empresas que fazem todas essas atuações num contexto só, né? Existe um gestor único. Bem, nesse período também surgiu a teoria do capital humano, né, que é a teoria econômica neoclássica, sendo desmembrada em duas perspectivas, ou seja, a perspectiva que o trabalhador contribui para o aumento da sua produtividade e a outra perspectiva é que as estratégias individuais estavam em foco, afirmando que cada trabalhador tem a sua relação de custo-benefício. Então, haviam duas propostas, uma com a maior atenção à preocupação da organização e a outra uma preocupação vinculada mais ao homem, né? ao operário, né? A relação que existia entre custo e benefício do operário. Essa teoria, né, a teoria do capital humano, o que a gente percebe é que essa teoria ela foi motivada por vários aspectos, mas ela trouxe na prática uma segmentação do mercado de trabalho. Ela buscava atender a produtividade nas empresas, os funcionários eles tinham que ter atividades polivalentes e flexíveis e começou a ter um foco também na qualidade total. É muito interessante a gente entender como é perceptível nessa colocação que as mudanças elas não ocorrem também de uma forma drástica, elas ocorrem de uma forma, como podemos dizer, de uma forma considerável diante de uma demanda que vai surgindo no mercado. Algumas pessoas pensam que as mudanças elas ocorrem da noite para o dia. E não é assim que funciona. Não funciona assim em vários segmentos e também não funciona nos recursos humanos. O que é que se observa? Né? Se observa claramente que essa proposta ela vem na teoria trazer alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos. Vamos nos deter aqui um pouquinho ao período de evolução dos recursos humanos, que iniciou em 1990 e vai até o período atual. O que a gente observa? Que várias teorias elas surgiram no decorrer desse período, né? Nós tivemos a teoria do caos, nós tivemos uma abordagem virtual e tivemos a administração do conhecimento. A teoria do caos e complexidade aborda a temática dos sistemas dinâmicos para as empresas, certo? O que é que se observa? Que nesse período, a dinamicidade das empresas e as situações que aconteciam provocavam, né, situações inesperadas nos comportamentos das organizações. Um cenário muito intrigante. Quando surgiu a abordagem virtual, né, que era uma abordagem nova, os clientes estavam em lugares diferentes, portanto era preciso compreender como que o atendimento aconteceria. Foi uma abordagem nova, as pessoas não estavam ainda preparadas para esse tipo de situação, e o que se observa claramente é que o ser humano ele precisava desse processo de adaptação. E já a administração do conhecimento é a defesa clara
de que o conhecimento disseminado, passado, ele iria proporcionar informações e proporcionar utilidades para a empresa. Então, as pessoas obtendo conhecimento, elas iriam trazer para dentro das organizações sementes e frutos que as organizações estavam almejando e que até então não era dada a sua devida importância. Bem, continuando. A era da informação, gente, é uma era muito valiosa, porque ela trouxe como é que eu posso dizer? Ela trouxe uma gama de conhecimentos, de dados, que passaram a ser generalizados. Nós tínhamos a possibilidade de obter informações de toda espécie, de todos os locais, de todos os assuntos, né? Ele dá até um exemplo aqui. Exemplo disso é a notícia da morte do rei do rock mundial, Michael Jackson, que só bastou 1 minuto para que o mundo todo ficasse sabendo. Então, isso só era possível por quê? Porque a rapidez das informações, ela seguia uma cadeia, né? Uma cadeia de resultados que proporcionava você estar sintonizado, sincronizado de uma forma muito rápida com tudo que estava acontecendo. Você imagina isso dentro de uma organização, dentro de uma empresa, como é que isso pode acontecer, né? Então, se tem que ter um cuidado em relação a isso também, certo? Então, o que a gente percebe nessa figura 4 é que as coisas elas são muito vivas dentro de uma empresa. Né? Então, está todo mundo entrelaçado, está todo mundo interligado. Eu não posso simplesmente eu estar no meu setor de RH e não entender o setor de custo, o setor de qualidade, produtividade, o setor de finanças, o setor de logística. Todos os setores eles precisam estar entrelaçados, considerando a era da informação, que é uma era que vai exigir, inclusive, do recursos humanos, que ele tenha propriedade do que os setores têm, como funciona, como é que é o fluxo. Quer dizer, é uma responsabilidade gigantesca diante de um cenário em onde que o RH ele tem que ser um RH curioso, inovador, né, que possa proporcionar atender as demandas que vão surgir no decorrer do tempo. Então, a área de recursos humanos ela passa a ser substituída pela área de gestão de pessoas, porque a própria nomenclatura recursos humanos era uma nomenclatura muito pesada, era uma nomenclatura que deixava as pessoas com um sinônimo de verba, de custos, e gerir pessoas passou a ser algo mais convencional, porque se a gente parar para pensar, a gestão de pessoas ela está atrelada em várias atuações, não somente para quem atua na área de recursos humanos, mas todos nós que trabalhamos com pessoas e em que em algum momento a gente precisa estar, né, junto com pessoas, por mais simples que seja a sua profissão, ela precisa, nós precisamos em algum momento sermos gestores estratégicos de pessoas, tá? Por isso que a gestão integral de pessoas é uma disciplina que está presente em vários cursos, não somente na área de recursos humanos, mas também em psicologia, em serviço social, em administração e por aí vai. Bem, outro aspecto interessante que ele coloca é que o gestor de pessoas ele tem que ter um aspecto estratégico. Nós sabemos que existe na pirâmide 3 situações muito próprias,
Existem situações onde o funcionário ele pode ter atividades operacionais, ele pode ter atividades técnicas, táticas, que a gente chama, e no topo da pirâmide ele pode atuar como estratégico. Essa atuação estratégica, ela é muito importante para a figura do gestor de recursos humanos, para a figura do gestor de pessoas. Por quê? Porque cada vez mais o gestor de pessoas ele está delegando atividades que eram somente da gestão de pessoas para os demais segmentos da empresa e sendo um facilitador para que essas coisas aconteçam. Por exemplo, o setor de treinamento e desenvolvimento, ele é um setor que cada vez mais está sendo uma ação própria do gestor da área, e o RH ele vai ser um apoiador, ele vai ser um assessor, ele vai dar uma ajuda, ele vai dar uma orientação, um encaminhamento. Então, ele está delegando determinadas áreas e está atraindo, consequentemente, novas oportunidades de atuação. É importante a gente ter essa ideia, essa visão, para não dar a sensação que o RH ele está delegando, ele está passando, daqui a um tempo ele vai sumir, né? De tanto ele repassar atividades que são próprias do seu segmento. Não é essa a proposta é outra. A proposta é trabalhar, como o Marras coloca aqui, com a nova inteligência, né? Fazendo com que a empresa pense, né? Fazendo com que as pessoas sejam mais humanistas, tenham mais comprometimento, qualidade com o colaborador, não somente a área de gestão de pessoas. Bem, com isso, novos papéis na gestão de pessoas, elas, claro que passam a serem assumidas. Novos desafios, transformações, inovações, mudanças. E é importante que você conheça esse novo papel que está sendo assumido pela gestão de pessoas. O que é que a gente percebe aqui? Que no futuro, a proposta da gestão de pessoas é ser um agente de mudança, ele já é, né, mas cada vez mais ser um parceiro estratégico, ser um especialista administrativo e um defensor dos funcionários. Essa questão de defensor dos funcionários, a gente tem que entender que a figura do gestor de pessoas é sempre trabalhar essa balança, essas relações trabalhador e empregado. Cada vez mais essa proposta de ser defensor dos funcionários como se fosse um trabalho assistencialista do RH, ele vem tomando uma outra postura, né? Ele vem tomando uma postura mais, como ele diz aí, de pular de defensor para um agente de mudança, de pular de uma função meramente administrativa, mas ser um parceiro estratégico. Isso é necessário, gente, é a lei da sobrevivência. Então, essa visão operacional, ela vai cada vez mais ficando de lado e essa visão superior de foco estratégico, ela vai cada vez mais sendo disseminada. Então, ele coloca aqui 4 papéis principais de RH. Administração de estratégia RH, como eu já comentei, administração da infraestrutura da empresa, porque o RH, gente, ele passa a contribuir em várias esferas dentro da empresa, no sentido de prestação de serviços, ajudar na parte de prestação de serviços. Eu que já trabalhei em RH, eu me lembro que a gente ajudava na parte de segurança, alimentação, a parte de serviços gerais, né? Tinha esse apoio na infraestrutura da empresa. Outro papel também que o RH está começando a assumir é a administração e contribuição dos funcionários. Em que sentido? Sentido que esses funcionários, eles percebam
que eles não são agentes passivos, mas agentes ativos, no sentido de ser transformadores, empreendedores, parceiros, fornecedores. Então, o RH, ele contribui muito quando ele passa esse olhar para o funcionário, que o papel dele é de envolvimento, né? E não de estar ali simplesmente aguardando que os outros têm que pedir para eles fazerem. E um outro papel, o último, ele coloca, é a administração das transformações e da mudança. É o RH mesmo, criativo, renovador, inovador. Eu acho que isso é uma função que não é uma tarefa que não é apenas o gestor de recursos humanos. Eu acho que diante do cenário que a gente se encontra, a nível mundial, isso deve ser uma visão de todas as áreas de atuação no mercado de trabalho. Vamos seguir um pouquinho. Aqui tem algumas curiosidades que vocês vão ler, vão estudar, né? E aí ele fala novamente o negócio, a estratégia da empresa. É muito importante o gestor de pessoas ele entender o sentido do trabalho dele, como a empresa está funcionando, o negócio, as perspectivas, a visão econômica. Ele não está somente atrelado às tarefas, volto a dizer, às tarefas burocráticas, porque ele vai ser passado para trás. O RH ele não pode ser o último setor a saber do que está acontecendo na empresa. Por isso, ele tem que estar em parceria direta com o superintendente, ou o dono, ou o diretor executivo, ou o presidente e os demais membros corporativos tomadores de decisão da empresa. Diante dessa perspectiva, ele tem mais chances de atuar de uma forma que o seu desempenho ele seja visível. E aqui ele coloca de uma forma brilhante, né, os 6 processos de gestão de pessoas, que eu gosto muito de explicar, porque consegue categorizar as ações da gestão de pessoas. Quando a gente quer agregar pessoas para dentro da empresa, a gente trabalha na área de recrutamento de pessoas e seleção de pessoas. Quando a gente quer aplicar pessoas, o que é aplicar? É fazer funcionar essas pessoas, fazer acontecer. Você utiliza o desenho do cargo e a avaliação de desempenho. Quando você pretende recompensar pessoas, você trabalha na área de recompensas e remuneração, benefícios e serviços. Quando se pretende desenvolver pessoas, se trabalha com treinamento e desenvolvimento, com programas de mudanças, com programas de comunicação. Quando se objetiva no processo de gestão de pessoas manter talentos, você vai trabalhar com o quê? Com segurança e qualidade, com relações com sindicatos. E quando você pretende monitorar essas pessoas, você cria sistemas de informação gerencial e banco de dados. Então, assim, eu acho fantástica essa visão do Chavenato quando ele faz esses processos de gestão de pessoas, cada um em sua categoria. Isso não quer dizer que, de repente, uma atividade não possa, em algum momento, estar em outra categoria, tá? Mas, assim, de uma forma geral, ele fica melhor de se entender a atuação do RH quando ele está nesse processo de categorização. Até porque se uma empresa for grande, ela consegue colocar para cada ciclo desse, para cada processo desse, um responsável, tá? Então, as principais atividades da gestão de pessoas são agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Certo? Ok. Vamos lá. Aí ele coloca aqui um pouquinho que é o recrutamento, né? Nós sabemos que o recrutamento é o momento que o profissional de gestão de pessoas ele vai fazer uma triagem
de candidatos que atendam o perfil daquela vaga. Esse recrutamento hoje em dia está dando muito mais suporte para o recrutamento interno, mas nós temos recrutamento externo, quando é feito fora da empresa, ou você pode fazer recrutamento misto, né, quando você faz dentro e fora da organização, tá? E aí ele vai falar quais são as vantagens e as desvantagens de cada processo desse, do recrutamento externo, do recrutamento interno, porque como em tudo existe os seus prós e os seus contras, né? É muito importante, sim, dar oportunidade de recrutamento interno, porque o funcionário ele se sente valorizado, se sente satisfeito, né? E esse processo de recrutamento, ele tem um fluxo, né? Ele se inicia com a existência de uma vaga, encaminhado pelo gestor à solicitação daquela vaga. Depois de aprovado, é passado para o RH e o RH inicia o processo de recrutamento, porque a seleção é a segunda etapa. Você não consegue fazer uma seleção sem recrutar, mas você consegue somente recrutar sem selecionar, tá? Importante isso ser entendido. É importante também, isso eu acabei de explicar, é importante que a triagem dos currículos elas atendam aos requisitos que são postados pela organização no que concerne às funções, às competências, à escolaridade, ao perfil comportamental e assim sucessivamente, para você ter um processo de seleção mais assertivo. Quando você faz um processo de recrutamento atencioso, você geralmente tem um resultado bem mais promissor no processo de seleção, que a seleção muitas vezes é formado por alguns componentes, como uma entrevista, uma dinâmica em grupo, um teste técnico, um teste psicológico. Então, seria um teste técnico, uma prova técnica, né? Um teste prático, para saber se na prática ele realmente tem aquele conhecimento. A entrevista ela pode ser com o gestor, ela deve ser com o gestor, solicitante, porque quem faz a seleção final sempre é o gestor solicitante. Deixa eu ver o que mais podemos aprofundar aqui, aguçar. Ele fala aqui sobre os momentos, né, desse processo de desenvolvimento. Deixa eu colocar aqui. Fala da necessidade da qualidade de vida no ambiente de trabalho, que nós sabemos que isso realmente é importante. Ele vem já no final da unidade 1 mostrar a importância, né? A importância do conhecimento, a importância do capital intelectual, esse capital que ninguém arranca das pessoas, é um capital que ele é próprio, né? O conhecimento é algo muito ativo e o quanto é importante as pessoas perceberem o quanto esse patrimônio ele traz uma vantagem competitiva para o mercado de trabalho. Bem, eu acredito que basicamente seja isso, tá? Ele vem falar aqui sobre o aspecto do conhecimento, habilidade, atitude, né? Que conhecimento, habilidade e atitude fazem parte das competências. O conhecimento é o saber fazer, a habilidade é o como você vai saber. Na verdade, o conhecimento é o saber e a habilidade é o saber fazer. E a atitude é o querer fazer, né? O saber fazer acontecer. Então, esses três aspectos eles têm que estarem em sintonia para que a competência ela flua e, consequentemente, fluindo a competência, vai fluir o desempenho, que é o que a empresa tanto almeja. Ok, gente? Vamos agora, aqui tem algumas, como eu disse para vocês, fiquem atentos a essas mensagens de
relembrar o conteúdo, tentar responder esses questionamentos que fazem parte da unidade, tentar dar oportunidade ao pratique. Isso é muito bom para fortalecer o conhecimento de vocês. Na unidade 3, ele vem falar sobre orientação das pessoas e desenvolvimento de pessoas e organizações. Enquanto a unidade 1 ela faz uma espécie de processo inicial de entendimento do recurso humano e da gestão de pessoas, a unidade 3 ela já avança, né? Tem a unidade 2, tem a unidade 3, onde é explanado claramente que a atuação da gestão de pessoas é de orientar pessoas, uma das atuações, e que eu considero assim importantíssima, brilhante, é o que faz realmente o profissional de gestor de pessoas ele ter todo um perfil necessário para poder atuar no sentido de conseguir orientar as pessoas, no sentido de desenvolvê-las dentro das organizações. Porque esse é um papel não só de um profissional de recursos humanos, ele é um papel de outros profissionais também, de uma organização. Mas eu considero que o gestor que está trabalhando com pessoas, ele tem mais do que nunca esse compromisso de quando ter uma escuta, quando perceber algo errado, quando ele considerar que é necessária a atuação dele, ele conseguir fazer os encaminhamentos, fazer as orientações, e para isso ele tem que estar preparado, e para isso ele tem que estar capacitado. A unidade 3, ela vai falar exatamente isso, gente, né? O que a gente percebe muitas vezes é que a capacidade de orientar, ter uma posição de guiar os colaboradores, nem sempre ocorre com um gestor de pessoas, porque muitas vezes ele está tão envolvido com as atividades burocráticas que essas atividades, que também são necessárias, elas passam, de certa forma, despercebidas. E elas precisam serem realmente colocadas em práticas, porque uma boa orientação, um encaminhamento correto pode salvar vidas, pode mudar de forma benéfica a trajetória de um funcionário, pode alavancar um talento dentro de uma organização. Esses aspectos que fazem realmente a empresa começar a ter um diferencial de mercado perante outras empresas que ainda estão presas a aspectos convencionais. Os convencionais, eles são comuns. Então, a gente precisa, dentro da organização, sair da zona de conforto, sair dessa zona que está tudo bom, maravilhoso, e que achar que não pode melhorar. Podemos sim melhorar, né? Então, ele coloca também a questão da importância de entender, dentro desse cenário de orientação, entender a cultura organizacional. Por quê? Porque nós, cada ser humano, nós temos a nossa cultura, mas a empresa, ela tem a cultura própria dela. Essa cultura, ela é criada pelas pessoas, mas quando um novo funcionário ele é admitido dentro de uma empresa, ele é assim submergido imediatamente a essa cultura que já está criada, com valores, com crenças, com normas, que ele vai precisar se adaptar, que ele vai, claro, com o tempo, ele vai moldando e também vai se adaptando a essa proposta que eles se inseriam. Então, esse processo de integração, ele ocorre, mas infelizmente existem pessoas que não conseguem ter esse processo da melhor forma possível. Não é à toa que algumas pessoas logo saem dentro da organização porque essa relação de troca ela não trouxe
benefícios para ambas as partes. E o colaborador ou a empresa sentindo que isso que está acontecendo, ela prefere realmente se desvencilhar do colaborador, ou o colaborador se desvencilhar da organização, para que ele consiga encontrar princípios e valores que estão dentro do perfil dele, tá? Então, esse processo de socialização, ele passa também pelo RH. Esse processo de integração também é uma atuação do RH. O RH, ele trabalha com uma empresa dinâmica, né? Muitas vezes, os dados que ele vai obter são intangíveis, eles não são, muitas vezes, mensuráveis. Você não consegue, por exemplo, um exemplo bem simples, você vai implantar um benefício dentro da empresa e nem sempre você consegue mensurar com clareza o que aquele benefício trouxe de melhor resultado para a empresa. Você consegue mensurar no sentido de que trouxe melhor qualidade de vida, por exemplo, menos atrasos, algumas coisas você ainda consegue mensurar, outras elas ficam mesmo num processo de construção. Então, a cultura organizacional, ela é uma cultura que começa, alguém tem a ideia de uma nova empresa, muito interessante esse fluxo aqui da evolução histórica da cultura organizacional. O começo, alguém tem a ideia da nova empresa, forma-se o grupo fundador que acredita na ideia, a atuação conjunta começa a moldar a empresa, crises de crescimento e sobrevivência, encontre soluções para vencer problemas externos ou de integração, criação de um conjunto praticável de normas de relacionamento e outras pessoas são admitidas no grupo, ou seja, é um ciclo, né? A situação já está formada, entre aspas, e as novas pessoas que vão agregando essa empresa, elas vão se moldando ao que já está construído, mas elas também constroem, como eu disse anteriormente, tá? Deixa eu passar mais um aspecto aqui, estratégias, métodos, filosofia, certo? Ok, artefatos, cerimônias. É importante a gente entender que dentro da empresa existem os valores eles estão mais relacionados a aspectos relacionados à ética, à questão moral da empresa. A gente precisa entender esses valores eles precisam estarem, assim como a missão, os princípios, a visão, os valores também precisam estarem bem determinados e explicados aos funcionários. E ele até enfatiza aqui que os pressupostos básicos são níveis mais inconsciente e invisível, e eles determinam as razões de uma empresa perceber, pensar e sentir da forma como faz. Vamos seguindo. Tem algumas coisas aqui para ficar atento. Chiavenato, ele coloca que a empresa, no aspecto cultural, ele tem aspectos formais e informais. Os aspectos formais é aquilo que está visível, que é claramente, assim, é perceptível, mas existe também, dentro da organização, um aspecto que está informal, que inclusive ele é maior do que o formal. São aspectos que estão invisíveis, né? É a questão do poder, da influência, das percepções, dos sentimentos, das crenças, né? São coisas que não precisa estar ditando, mas que a gente sabe que acontece. São os componentes ocultos, emocionais, né? Muito voltado ao aspecto social e psicológico. Já os aspectos visíveis são aqueles que são publicados, são aqueles que são colocados em regras e manuais, né? E que fazem parte da organização e que é possível de ser explorado, tá?
E o RH ele tem que estar muito atento ao que está invisível, né? Para poder ele conseguir saber fazer esse processo de socialização, de interação, entender os grupos sociais, né? A comunicação, tudo isso. É aquela velha história, você não pode trabalhar numa empresa onde você não conhece esses legados, porque você corre um sério risco de tomar atitudes que não sejam de acordo com os propósitos da organização. E é isso que ele está falando o tempo todo aqui nessas entrelinhas, né? Ele fala o quanto é importante estar atento a essas estratégias, né? Para poder você conseguir disseminar isso para os seus funcionários. Ele coloca também mais à frente, tá? Situações em que, deixa eu seguir aqui um pouquinho, deixa eu colocar, experiências, linha de fogo, treinamento, folclore do reforço, aderência, pronto, seria isso aqui, a gestão do conhecimento corporativo, né? O conhecimento ele é tido como recurso fundamental para o bom desempenho de qualquer empresa, seja ela do setor público ou privado, mas para ter o bom desempenho é imprescindível a gestão do conhecimento. Cada vez mais as empresas, gente, elas estão precisando de profissionais que tenham uma visão do conhecimento, que tenham uma visão do estudo. Às vezes as pessoas acham que estudar não é importante, mas é um grande diferencial no mercado. Claro que o comportamento ele influi, porque também você ter o conhecimento e ter um comportamento inadequado, isso não vai permitir você estar dentro de uma corporação. Às vezes a empresa prefere selecionar o candidato que tem um comportamento mais, como é que eu posso dizer, semelhante às propostas da empresa e tem um lado técnico não tão aguçado como ele gostaria, porque o lado técnico você consegue proporcionar através de cursos, treinamentos, o conhecimento necessário. E ele fala aqui do conhecimento explícito, que é aquele conhecimento objetivo, é aquele conhecimento que está em manual, e é aquele conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que o ser humano também tem, que ele é subjetivo, que nós conseguimos manifestar pelo conhecimento que nós obtivemos através da nossa experiência, do nosso instinto, da nossa compreensão. Eu acho fantástica essa forma de entendimento. Bem, deixa eu seguir um pouquinho adiante, que nós temos alguns assuntos ainda para tratar. Fala novamente da criatividade e inovação, que são essenciais, né, para o homem dentro de uma organização. Fala também da importância de ter alguns aspectos que a empresa cada vez mais ela configura como imprescindível, que é a vontade que o funcionário tem que ter de despertar a criatividade, tem que ter habilidade também de ensinar as pessoas a terem criatividade e os métodos que ele utiliza para essa habilidade poder, essa criatividade poder fluir, né? Vamos seguindo. Ele diz o seguinte, eu acho bem interessante. Inovação se refere a um produto ou processo novo ou substancialmente aprimorado para a empresa. Dá o sentido de que a gente, na verdade, a gente não inova, a gente não cria, a gente se usufrui de algo que já foi criado e aprimora. Vamos mais à frente, esse material ele é bem extenso. Ele vem falar também aqui de mudança organizacional, que as mudanças, elas
acontece a todo instante, a todo momento na nossa empresa, seja de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana, e a gente tem que acompanhar esses processos, entender das leis, né, esse processo contínuo de aprendizagem. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme em acompanhar os processos de mudança, de adaptação, e o setor de gestão de pessoas, mais uma vez, ele está inserido nesse processo de adaptação, de planejamento, né, de revitalização, para que o funcionário se sinta mais seguro, né, menos resistente aos conflitos que possam vir a ocorrer. Então, as experiências, elas fazem parte, e a motivação para essas situações, elas têm que estarem mais, de repente, até mais aguçadas diante do mercado que é globalizado e que reestrutura constantemente a sua cultura, a sua tecnologia, né? E às vezes é até necessário o colaborador ser substituído, porque ele não consegue acompanhar esse ritmo frenético, ok? No campo de desenvolvimento de pessoas, nós sabemos que o treinamento, ele é um recurso que ajuda o ser humano a ter um diferencial estratégico dentro das organizações a curto prazo. E o desenvolvimento, ele é uma proposta onde os funcionários, eles recebem cursos, aperfeiçoamentos a longo prazo, ou seja, para uma carreira que ele ainda vai assumir. Por isso que existe uma grande diferença entre desenvolver pessoas, desenvolver organização e treinar pessoas, né? Então, existe essa diferença que muitas vezes o colaborador, ele não tem esse conhecimento. E aqui ele fala das 4 etapas que são necessárias dentro do treinamento. Você primeiro tem que diagnosticar quais são os treinamentos que são necessários, o que é que os funcionários, os colaboradores, os gestores consideram importante que aconteça. Depois você faz uma programação do treinamento através de definições claras de quem vai dar o treinamento, quando vai ocorrer, se vai ser dentro da empresa, qual o método, quem é o instrutor, qual o material didático, todas essas definições do planejamento. Aí depois você implementa e acompanha esse processo que foi feito a partir da programação, e a última etapa do treinamento seria a fase da avaliação. Vamos seguindo. Existem vários tipos de treinamento, nós sabemos, estamos passando por isso. O presencial, a distância, o em serviço, o rodízio, né? Que o rodízio é periodicamente os membros da equipe revezam a sua função para que o conhecimento de todos seja difundido. É muito interessante esse tipo de abordagem, né? Porque não fica aquele trabalho específico nas mãos de uma pessoa. O estágio, que é o treinamento para jovens graduandos com pouca experiência profissional. E existem várias outras formas, palestras, workshops, seminários. Né? Existe uma diferenciação, gente, desses tipos de situação. Por exemplo, palestra é a exposição de um tema específico onde os participantes podem fazer questionamentos. Já o workshop é a apresentação sucinta de um determinado assunto, utilizando técnicas vivenciais ou expositivas. O seminário é um encontro onde vários especialistas de uma ou mais áreas de conhecimento se reúnem, tá? Então é importante a gente entender que para cada situação existe uma nomenclatura específica, para que a gente não fique utilizando nomenclaturas que não condizem à atuação daquele evento, ok? Ele cita também aqui que a avaliação, quando você vai avaliar, existe vários tipos de avaliação. Existe a avaliação de reação, existe você após um determinado período ao término do treinamento, você coloca o que você acha do treinamento,
você pode se avaliar, você pode fazer uma avaliação por competência, na prática ver se aqueles conhecimentos eles foram aplicados, se aquele treinamento ele proporcionou uma mudança de comportamento, porque ele tem essa proposta, se ele demonstrou melhores resultados nos processos, na performance e assim por diante. Ok? Bem, aqui nós temos também na unidade material para vocês estudarem, com perguntas, com lembretes, né? Com informações complementares que muito irão ajudar o conhecimento de vocês. Bem, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A unidade 3 é uma unidade mais densa, uma unidade maior, mas que também tem muita informação, muito aproveitamento a ser difundido, ok? Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade e aproveitem a disciplina que ela é fantástica. Obrigada a vocês, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.